Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira. Um excelente dia para você e para toda a sua família. Estamos juntos agora iniciando uma nova semana e desde já quero desejar que ela seja muito produtiva e abençoada para todos nós. E olha só, hoje aqui no programa Assunto do Dia, vamos falar sobre planos de saúde. É o tema desta edição do programa. Atualmente é quase indispensável a contratação de um plano de saúde, pois, infelizmente, a saúde pública tem deixado muito a desejar aqui no nosso país. Isso é retratado pelo número de brasileiros que são beneficiados pelos planos de saúde. Em dezembro de 2018, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, eram mais de 47 milhões de brasileiros. Que contratar um plano de saúde é uma necessidade, todo mundo já sabe. Mas será que você que está em casa conhece o seu direito enquanto consumidor? A gente vai te responder e trazer dicas também com a ajuda das convidadas de hoje. Quero apresentá-las para você que está em casa. Aqui no nosso estúdio estamos recebendo a Carla Guerra. Carla é coordenadora jurídica da ADUCEPS. Também para reforçar o nosso bate-papo e trazer dicas, vamos conversar com a Daniele Sena. Daniele é gerente de fiscalização do PROCON estadual. Sejam bem-vindas aqui ao nosso programa, vamos aprender muito sobre o tema. Primeiro quero falar com Carla Guerra, coordenadora jurídica da ADUCEPS. Fique à vontade aqui ao nosso programa. Obrigada, bom dia, obrigada pelo convite, bom dia e estamos aqui à disposição. Daniele Sena, seja também muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Daniele é gerente de fiscalização do PROCON Pernambuco. Isso, bom dia a todos. Na verdade é um prazer o PROCON participar mais uma vez aqui do programa, principalmente de um assunto tão sério, E que tantos consumidores têm tantas dúvidas. Falamos que é quase indispensável a contratação de um plano de saúde, principalmente por conta da situação da saúde pública aqui no nosso país. Mas muita gente ainda, Carla, desconhece os direitos enquanto consumidor, querem adquirir um plano de saúde, querem contratar uma prestadora de serviço em relação ao plano de saúde, mas desconhece muita coisa. Desconhece o que, por exemplo? Vamos lá, de fato, as pessoas querem muito um plano de saúde porque a saúde pública é um caos, Muita gente precisa passar enorme para fazer uma cirurgia, um procedimento, uma emergência, enfim. Ao contratar um plano de saúde, a pessoa precisa ter cuidado. Por quê? Hoje em dia a gente tem dois tipos de contratação. O plano individual e o plano coletivo. E isso faz toda a diferença. O plano individual é um plano em que os reajustes, os reajustes anuais, eles são definidos pela Agência Nacional de Saúde. Os planos coletivos não têm essa regulamentação, ou seja, muitas vezes existe uma diferença de mais de 10% no reajuste anual. O plano individual ele não pode ser cancelado unilateralmente. Já o plano coletivo, ele pode dizer assim, olha, não tenho mais interesse no seu contrato, procure outro plano. Então, assim, as pessoas, ao contratar um plano de saúde, elas precisam ter noção também da rede credenciada, se o plano de saúde dá direito a reembolso, porque é diferente o plano de saúde e o seguro-saúde. E alguns contratos de plano de saúde também têm essa possibilidade de reembolso, dentre outros. No caso, não saber, desconhecer desses direitos, dessas informações, é porque as prestadoras, prestadoras de serviço, elas estão negando a informação que é um direito básico de todo consumidor, ou é o consumidor que não costuma pesquisar, só olha o preço daquele serviço e faz a adesão? Porque o PROCON está aí para garantir o acesso à informação, se tratando também de plano de saúde, que é um direito básico nosso, enquanto consumidores. Isso, eu acho que a gente tem duas situações, a gente tem os dois fatores. A gente encontra uma situação onde realmente, muitas vezes, a operadora do plano de saúde, ela não presta as informações devidas para o consumidor, ou muitas vezes ela até dá a informação, mas numa linguagem não tão clara, Muitas vezes os termos até que se encontram no contrato vêm até a dificultar para que o consumidor, ele não só ele tenha o acesso, mas ele tenha o conhecimento daquilo que ele está contratando. E tem uma outra situação também, que é muitas vezes o consumidor, que por uma questão de cultura, a gente também tem que levar isso em consideração, mas que isso precisa ser mudado, O consumidor tem que ter a consciência de que quando ele vai contratar um serviço, e principalmente um serviço tão sensível como a gente trata sobre a questão da saúde, ele precisa
saber exatamente aquilo que ele está contratando, quais são os termos, o valor daquela contratação, a questão de portabilidade, de carência, o que é que dá direito a ele, sobre essas questões que foram colocadas aqui, qual o tipo, né, de plano que ele está contratando. Então, eu acho que tem 2 pontos aí que tem que ser realmente observados, que é que é muitas vezes por parte da operadora, que muitas vezes sequer dá acesso a esse consumidor ao contrato. E aí a gente tem uma situação que, em algumas vezes, é muito comum a gente encontrar no dia a dia, o consumidor, às vezes, que não vai contratar direto na operadora. Ele contrata através de um corretor, e aquele corretor é uma pessoa conhecida, um amigo da família, que alguém indicou, e ele acaba que faz aquela contratação de modo muito verbal, né? O corretor vai ali e diz a ele que ele tem direito a determinada coisa, que o valor vai ser X. Redução de carência. Exato. Às vezes não tem redução Tem na muita prática. oferta, né? E aí ele só vai descobrir realmente na hora em que ele precisa. E quando ele busca um especialista para ler aquele contrato, né, ele consegue meio que ampliar mais, né, o que é que ele tem direito ou não. Seria uma indicação para quem está em casa nos acompanhando e pensa, né, em adquirir, em fazer a adesão de um plano de saúde, é pegar o contrato, levar para casa e ler, ou buscar, né, a ajuda de um especialista, é também uma dica? Como é que a gente explica isso para os nossos telespectadores? Se infelizmente a gente se depara com um problema aí, os contratos de planos de saúde, eles não são entregues antes da contratação. Isso é um absurdo, isso é um abuso. Eu encontro isso em muitos usuários lá associados da gente. Não, porque eu quero contratar um novo plano de saúde, certo? A orientação antes de contratar, pegue o contrato, traga aqui para a gente analisar. Aí eles tentam, não conseguem, eles não entregam, só após a contratação. E isso é absurdo, porque antes de você contratar, você precisa saber o que é que você está contratando. Então, precisa ler, precisa ver se aquele contrato está padronizado. Hoje em dia, a ANS determina a padronização. Existe um rigor nesses contratos de adesão. Mas a gente precisa analisar se está realmente de acordo com a legislação. Então, já existe esse primeiro impasse, né? Esse primeiro impedimento. Tendo esse contrato em mãos, caso realmente a leitura é muito técnica, caso o usuário de plano de saúde não entenda e queira, é importante procurar alguém que entenda, ou até mesmo a ANS, mas muitas vezes a ANS ela também não dá informação clara. Aí acaba não sendo tão favorável ao usuário. E da negativa desse contrato, né? Antes da assinatura do contrato, se a empresa ela nega fornecer esse documento, o consumidor pode procurar o PROCON e ter algum tipo de ajuda? Ele não só pode, que eu digo, ele deve. Na verdade, a negativa do contrato, não só em relação às contratações e aos planos de saúde, mas de um modo geral, ele vai contra o que diz o Código de Defesa do Consumidor, que ele tem que ter acesso a essa informação. Então, como já foi colocado aqui, na verdade, o contrato, ele não tem que ser disponibilizado ao consumidor após a contratação. É o contrário, o contrato ele vem antes, até para exatamente ele ter a ciência daquilo que ele está contratando, quais são os termos, e que, via de regra, a gente sabe que, infelizmente, não é assim que acontece. Então, a gente sempre orienta o consumidor que, de imediato, ele solicite diretamente à empresa, nesse caso, as operadoras de planos de saúde, e havendo qualquer tipo de dificuldade em a operadora fornecer, ou ele pegando esse contrato e ele realmente não entendendo os termos que ali se encontram, ele procure os órgãos de proteção e defesa do consumidor, no caso o PROCON do Estado, no sentido também de poder auxiliar, não só numa possível negativa de acesso a esse contrato, como também com o contrato em mãos, para que possa esclarecer a ele o que é que ele realmente está contratando. Ótima explicação. Vou pedir licença aqui às nossas convidadas, porque agora vamos falar um pouco mais sobre portabilidade de carências. É que desde o dia 3 de junho deste ano é possível mudar de plano ou de operadora sem cumprir a carência. A gente vai entender um pouco mais agora na reportagem especial, inclusive a Carla Guerra, que vai nos tirar várias dúvidas a partir deste momento. Acompanhe. As novas regras valem principalmente para usuários de planos coletivos e empresariais. Eles representam 70% dos consumidores de planos de saúde.
Agora, essas pessoas poderão pedir portabilidade de plano ou operadora sem precisar cumprir o período de carência, desde que já tenham cumprido a carência do plano original, que é de 2 anos. Durante o período de carência, ficavam garantidos os serviços de emergência e urgência, mas o usuário ficava impossibilitado de realizar alguns exames, partos e tratamentos de doenças pré-existentes por um determinado período. E esse período poderia chegar até 1 ano. Além do fim da carência, as novas regras também acabam com a chamada janela, que é o prazo para pedir a portabilidade, aberto anualmente no aniversário do contrato. As medidas beneficiam aposentados e demitidos. Antigamente, para fazer essa portabilidade de carência, você precisava ter um plano de saúde individual ou coletivo por adesão, precisava respeitar o prazo de 4 meses após o aniversário do plano para fazer essa portabilidade e precisava que o plano ele tivesse a mesma modalidade. Então, com as mudanças, você aí já amplia, né? Todo mundo que tem plano de saúde pode fazer essa portabilidade, ou seja, individual, coletivo por adesão ou empresarial. E essa janela, que era 4 meses depois do aniversário do plano, ela cai. Depois de 1 ano, você já pode fazer a portabilidade. Muita gente que se aposentava ou era demitido, perdia o direito ao plano de saúde depois de um determinado tempo. E essa pessoa vai ter o direito de exercer a portabilidade. A primeira portabilidade são 2 anos. Você precisa ficar no plano de origem 2 anos, aí você pode ter direito à portabilidade. E nos seguintes, você tem que ficar pelo menos 1 ano. O usuário que solicitar a portabilidade não precisa mais se preocupar se o plano será compatível com a cobertura do plano anterior. A compatibilidade não é mais uma exigência, né? Essa compatibilidade de modalidade. Ela era uma exigência, era uma barreira, acabava se tornando uma barreira, e aí não é mais a exigência. A exigência é o valor, ou igual ou menor, né? Porque muita gente procura também fazer portabilidade por conta do valor da mensalidade de um plano de saúde. Essa advogada ainda lembra que o processo deve ser feito pelo site da Agência Nacional de Saúde Suplementar, www.ans.gov.br. O usuário deve ter cuidado com promessas de alguns corretores. Cumprindo esse prazo mínimo, que é a exigência, né, de 2 anos, para a primeira portabilidade de 1 ano para as demais, você pode procurar o site da ANS, onde vai ter um manual de portabilidade. Lá você vai preencher os dados, vai fazer uma busca, fazendo essa busca, verificando-se a existência de planos para fazer a portabilidade, você procura o plano de destino e ele é obrigado a lhe aceitar. Tem que ser feito pela ANS, ou presencialmente, ou pelo site. Corretor, eles vão vender plano de saúde. Então, você tem que tomar cuidado, logicamente, quem tem suas exceções, mas assim, porque às vezes eles vamos fazer a portabilidade, vamos fazer a compra de carência, e nem sempre essa compra de carência ela é total. Nem sempre a compra de carência é total. A gente viu que essas novas regras passaram a valer no começo do mês passado, Carla. Dessas novas mudanças, muita gente tem demandado vocês para tentar tirar algumas dúvidas, ainda tem dúvidas sobre plano de origem, plano de destino. Será que para mim é mais vantajoso, né, fazer esse tipo de transação, ou devo esperar mais um pouco, devo conversar com o PROCON, com a ADUCEPS? Explica para a gente desse pouco mais de 1 mês de vigor da nova portabilidade. A portabilidade não é um instituto recente. Ela já vem há muitos anos, mas ela não era usual, porque ela tinha muitas restrições. Então, precisava inicialmente ser só o plano individual. E a gente sabe que hoje em dia é a minoria que tem plano individual. E aí, hoje, com essa abertura, essa amplitude, todo mundo que tem plano de saúde já pode fazer a portabilidade. A portabilidade, ela beneficia quem vai exigir essa portabilidade, porque você não precisa cumprir carência. Todo mundo hoje em dia, queixa maior mas poxa, eu já cumpri carência, não estou mais podendo pagar esse plano, vou ter que ir para outro plano de saúde e vou perder minha carência. Não, isso não é mais um problema. Agora, como eu falei, a portabilidade você faz pelo site da ANS. Com corretor, não é portabilidade, certo?
e aí você está insatisfeito com o plano. Às vezes você contrata um plano, né, achando que vai ser bom, e aí você se aborrece, tem as negativas, a rede credenciada muda, e aí você pode contratar um novo plano de saúde e fazer portabilidade, não vai perder a carência, os preços precisam ser compatíveis. Então, nunca mais do valor que você já paga pelo plano atual, porque senão não ia fazer sentido, né? Muita gente hoje faz a portabilidade por conta dos valores, né? Valor de plano de saúde hoje acho que é a maior demanda da gente lá na associação. Sim. As pessoas entram no plano de saúde pagando bem pouquinho e achando que não vai ter, e aí com o tempo os reajustes eles são muito altos, e a portabilidade, quando você encontra um plano, um preço inferior, aí é bom que você não vai perder essa carência, esses prazos, não vai ter que cumprir novas carências, então é muito bom. Em relação a essa questão de aumentar o valor gradativamente, você entra pagando valor e na metade ali da sua vida você está pagando mais do que o dobro, né? Em relação à inadimplência, cheguei a um certo momento que eu não consigo arcar com aquele valor. É legal o plano de saúde cortar o serviço e você não mais ser assistido pelo plano de saúde? Isso pode acontecer mesmo sendo a negativa por conta de que eu não consigo mais arcar com aquele plano de saúde, Daniele? É possível fazer isso? Veja, é legal? é possível o cancelamento do plano pelo não pagamento. Na verdade, é uma contraprestação, né? Isso é um valor a ser pago mensal. Obviamente que existem as diferenciações de prazos aí para esse cancelamento, quando os planos, a depender do tipo de plano que ele contratou, se é o plano individual, se é o plano coletivo. Mas só voltando um pouquinho e falando sobre essa questão da portabilidade, é importante colocar aqui que uma das grandes demandas que o PROCON recebe hoje, de pessoas que se encontram, inclusive, inadimplentes e com o nome negativado, é que foi solicitada uma portabilidade através de um corretor. E, obviamente, a gente sabe que existe, sim, corretores sérios, mas, infelizmente, existe uma parcela aí que acaba que, se utilizando disso, passa para o consumidor como se estivesse fazendo essa portabilidade e, na verdade, ele vai estar aí adquirindo um novo plano. Ele não faz o cancelamento do plano anterior e o consumidor ele só vem dar conta que, na verdade, ele estava com 2 planos e ficou devendo a um plano anterior que não foi cancelado, quando ele vem ser cobrado e quando ele já está aí negativado. Então, no mínimo, pelo menos 2 meses, porque eu prazei 60 dias para que o plano venha cancelar pela falta de pagamento. Mas, mais uma vez, colocando a importância do consumidor ele se informar, dele procurar realmente verificar, dele formalizar, inclusive, esse pedido de cancelamento junto à operadora do plano, porque muitas vezes ele faz isso de maneira verbal, através do consumidor, do corretor. O corretor não faz esse devido cancelamento e ele sequer tem como comprovar que foi solicitado isso. Então, em relação a essas questões de portabilidade e também da falta do não pagamento, que vem a resultar aí num cancelamento do plano. Ótimas explicações. Quer complementar, Carla? É o seguinte, a lei, ela tem um ponto dúbio. Ela fala assim, após 2 meses de inadimplência, o plano será cancelado. Mas ela não explica que o plano vai poder cobrar essas parcelas de inadimplência. Então, as pessoas deixam de pagar um plano, contratam outro plano, e quando depois vêm as cartinhas notificando o débito, né? E a pessoa faz mas eu não vou pagar, eu já estou com outro plano, não estou mais interessada, e aí tem uma negativação. Então, assim, para não ter toda essa dor de cabeça, às vezes vai ter que ir para a justiça discutir a cobrança, se ela é legal ou não, se é devida ou não. É importante sempre solicitar o cancelamento para não acontecer isso. Porque não fazendo o cancelamento vai continuar cobrando, independente se você está usufruindo ou não desse plano. 2 meses. 2 meses. Porque, teoricamente, é o prazo que aí a operadora pode cancelar esse plano. Então, teoricamente, durante esse período de 2 meses, mesmo em aberto o pagamento, ele está cobertado, por exemplo, os atendimentos de urgência, ele está com o plano ainda válido, né? Então, muitas vezes, como essa formalização é feita de maneira verbal, através do próprio corretor, por isso a importância dele formalizar o pedido de cancelamento, porque vai contar a partir daquele dia que ele solicitou o cancelamento, a não cobrança diante desses valores em aberto. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já!
Hoje aqui no programa estamos aprendendo um pouco mais sobre planos de saúde. E a partir de agora, a Tânia Silva chega com as notícias da internet sobre o assunto. Vamos fazer contato com a Tânia. Olá, Tânia! Oi, Valdson, ótimo dia para vocês que nos acompanham. O destaque de hoje é do O Globo. Mais da metade dos usuários que não têm plano de saúde já foi beneficiária no passado. Uma pesquisa realizada pelo IBOP, encomendada pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, constatou que o preço que se paga num plano de saúde é a principal barreira para o acesso dos brasileiros à contratação de convênios. Foram ouvidas 3.200 pessoas em 8 regiões metropolitanas do Brasil. A pesquisa também mostrou que entre as pessoas que não possuem hoje o convênio, 54% já tiveram plano de saúde. A pesquisa também revelou a realidade de quem não tem como pagar planos de saúde e depende do Sistema Único de Saúde, o SUS. 73% são pessoas das classes C, D e E. De acordo com o superintendente do IE, José Seschi, o plano de saúde é caro, considerando a renda média e grupos etários, como é o caso dos idosos. Agora a gente volta ao estúdio com você, Valdson. Muito obrigado, Tânia Silva, pelas informações da internet. E antes de passar aqui as perguntas para as nossas convidadas, queremos perguntar a você que está em casa. Vamos lançar a nossa enquete. Hoje a pergunta é bem simples, bem objetiva e a gente vai lançar a partir deste momento a enquete do dia. Hoje, a pergunta a gente vai conferir aqui agora, olha só. Queremos saber de você o seguinte: você está satisfeito com o seu plano de saúde? Sim ou não? Liga para a gente quer te ouvir. 3424-1547 é a nossa linha interativa, está aberta a partir de agora para você ligar e interagir aqui com o nosso programa. 3424-1977 é o nosso segundo número, também já está disponível para você ligar, responder a sua pergunta e também aproveitar a oportunidade de mandar a sua dúvida para as nossas convidadas, que daqui a pouquinho elas terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E se você tem acesso à internet, entra na nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia, é a nossa fanpage, e o WhatsApp também você pode participar no 99209-4819, 99209-4819, escreva aí quantas perguntas você tiver, que daqui a pouquinho a gente vai responder tudo ao vivo aqui no nosso programa. E a Tânia Silva trouxe na notícia da internet, né, várias pessoas que deixaram o plano de saúde por conta desse valor. E eu queria saber de vocês, é um valor justo o que é cobrado na adesão do plano de saúde? O poder aquisitivo do brasileiro também diminuiu, por isso também a gente explica, né, essa baixa adesão aos planos de saúde, muita gente também deixando de pagar o plano de saúde, priorizando outras coisas. Como é que a gente faz uma análise geral desse cenário, Daniele? Essa é a questão de ser justo ou não, se a gente for tomar por base, né, o valor do salário mínimo, a situação econômica hoje, a gente sabe que, infelizmente, grande parte da população, usando até o termo, não pode se dar o luxo, muitas vezes, de poder pagar aí um plano de saúde. A maioria das pessoas que hoje possuem um plano, muitas vezes, sabe o quanto a dificuldade e o quanto isso onera no final do mês, né, o orçamento aí da família. Principalmente quando a gente vai para aquelas pessoas e que mais precisam, via de regra, que são os idosos. Então a gente vem aí mais ou menos, eu acho que de uns 3 ou 4 anos, desde que, queira ou não, a gente, não só o Estado, mas o país como um todo, vem enfrentando uma crise econômica de pessoas que ou perderam seus empregos, ou realmente tiveram aí uma redução de renda, pessoas que tiveram ou que deixar de pagar seus planos, ou muitas vezes que optar por planos, quando a gente diz mais acessíveis, planos mais baratos, que se enquadravam ou que muitas vezes não se enquadrava, mas o consumidor aí fazia literalmente uma matemática para poder continuar. A gente sabe que ter um plano, possuir um plano de saúde hoje, na verdade, é essencial. Então, diante de uma situação que a gente encontra as pessoas realmente com a dificuldade financeira e o que a gente vê muito no PROCON, a gente tem um setor de cálculo hoje, grande parte da população que procura o órgão para tratar de demandas sobre plano de saúde, em sua maioria, são pessoas que, quando
chegam os reajustes, sejam aqueles reajustes por aniversário do contrato ou pela mudança de faixa etária e, a depender da situação, principalmente como foi colocado aqui no início, os planos coletivos que não tem ainda essa regulamentação pela agência em relação a esses reajustes. Então, infelizmente, o consumidor começa pagando aí um valor e, de repente, ele vê de uma hora para outra, quando a gente, obviamente, diz de uma hora para outra, em cima, dentro dessas possibilidades legais, é simplesmente o seu plano dobrar de valor, e aí ele procura o órgão e a gente encontra reajustes que chegam, muitas vezes, até ultrapassa 100% do valor do plano. E a do CEPS também pode prestar uma ajuda também, um serviço a esse usuário do plano de saúde em relação ao valor ser cobrado justo ou não justo? Hoje em dia, os contratos novos, eles prevêem, são 7 faixas etárias, né? Aí, os planos individuais, eles têm os limites da ANS para reajuste anual, que é quando você faz um aniversário do contrato. Mas os coletivos, não. Ou seja, você muitas vezes, infelizmente, aqui no estado só tem uma operadora que trabalha com plano de saúde individual. Então, você fica meio sem opção, né? Às vezes a rede credenciada é própria, você tem interesse em ter uma rede credenciada onde tem hospitais renomados, né? Então, assim, você procura isso e aí começa um preço, ele é um plano coletivo, e aí, com o passar do tempo, vai aumentando e você se vê naquela situação. Poxa, uma coisa que eu queria tanto, manter meu plano de saúde, não tenho condições. É muito bom você ficar atento à dica que a gente vai trazer a partir de agora. Você certamente irá passar pelo período de carência, então vai uma dica muito interessante. Se você irá contratar o plano de saúde individual, por exemplo, você não precisa perder muito tempo comparando as carências, isso porque elas costumam ser as mesmas em todas as prestadoras de serviço, então fique muito atento. Não podem ser superiores às máximas, né, permitidas pela ANS. Então essa dica é muito interessante para quem está em casa e vai fazer essa contratação pela primeira vez, né, Daniela Sena? A carência máxima é estipulada ali pela ANS, então não adianta você perder tempo procurando. Se for plano individual, aqui na nossa região só tem hoje, dispomos de um. Então não tem nem como fazer essa pesquisa de preço para ter essa concorrência e barganhar um valor mais interessante. Infelizmente ainda tem isso. Exato, hoje apenas uma operadora, ela comercializa ainda o plano individual. Em relação à portabilidade e à questão das carências, são os prazos de regra que são estabelecidos pela própria ANS. Então, na verdade, a pesquisa muitas vezes se dá muito pela questão econômica, né, do valor, ou seja, o valor que se enquadra, aí que se encontra dentro do orçamento que o consumidor pode pagar aí mensal, e também, como foi colocado também, sobre a questão da prioridade. Muitas vezes você procura um plano, obviamente sempre analisando a questão do valor, mas qual é a rede que é credenciada, quais são, por exemplo, alguns médicos, vou colocar algumas situações, pais que têm crianças pequenas. Então, a gente vê cada vez mais alguns médicos que deixam de estarem associados a alguns planos, só atendem particular. Então, a gente encontra muitas vezes algumas situações que o consumidor procura o órgão e diz, olha, mas eu fui surpreendido, a gente tinha uma rede tal de médicos e hoje já não tem mais. Então, muitas vezes, ele contrata o plano porque ele já tem aquele médico que já acompanha, então ele quer manter. Então, obviamente, além dos médicos, dos hospitais, ou seja, de toda a rede que atende, então esses são um dos principais pontos e, óbvio, em relação ao preço, acho que é um ponto principal, que muitas vezes ele acaba migrando de um plano para outro, porque ele se encontra impossibilitado aí de pagar o valor do plano anterior que ele tinha. E os pernambucanos estão procurando muito o PROCON para ter orientação e também para denunciar os planos de saúde? Esse ano a gente teve aproximadamente 100 reclamações de planos de saúde de um modo geral aí, desde questões de dúvidas que ele tem. Muitas vezes ele procura o órgão porque ele tem dúvida se aquele reajuste é legal ou não. Em outras situações,
como foi colocado, falei aqui de início, como a questão de que ele foi surpreendido por uma cobrança porque ele achou que tinha sido feita uma portabilidade, e, na verdade ele adquiriu um novo plano. Em relação a algumas negativas de procedimento, que na verdade foi dito verbalmente no ato da contratação que ele teria direito e ele é surpreendido na hora realmente em que ele precisa, ou em algumas vezes também pela demora, ou seja, ele precisa de uma autorização, de um exame, de uma cirurgia, e aí a operadora não cumpre aquele prazo. Vou pedir licença mais uma vez aqui às convidadas, a gente vai a um rápido intervalo, aquele momento de você beber uma água, tomar um cafezinho e aguardar, porque daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre planos de saúde. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje estamos aprendendo aqui no nosso programa sobre planos de saúde. Vamos trazer agora mais dicas para você que está em casa. São alertas, cuidados ao contratar um plano de saúde que você precisa ter. A gente vai mostrar aqui em vários tópicos e as convidadas vão nos ajudar a entender melhor como é que se coloca isso em prática. Vamos às primeiras informações, às primeiras dicas. É muito importante ao você contratar esse plano de saúde, você observar tudo isso aqui que a gente vai falar a partir de agora. Verificar se a operadora ela tem registro na ANS. Isso aqui é muito importante porque vai garantir o que é o consumidor, ela tendo esse registro. Bem, para ela funcionar, ela precisa desse registro. Se ela não tiver registro, ela já é ilegal, né? Qual é a garantia que uma empresa ilegal vai dar a um consumidor, né? Isso, então, assim, já é complicado. Evidentemente que se houver algum abuso no direito, existem os meios de buscar. Né? Vai para a ANS vai multar, pode entrar com ação na justiça, mas assim, é importante que tenha esse registro porque é a questão da legalidade de uma operadora para funcionar. Então, esse é o primeiro ponto e é muito importante. E é fácil saber se essa operadora tem registro na ANS? É pesquisando, sim, entrando você site coloca da ANS? no site da ANS, você pode fazer a busca pelo CNPJ, pelo nome, certo? Aí elas têm sempre um registrozinho. A operadora que é registrada na ANS, o seu contrato ela tem um númerozinho, registro na ANS. E aí você faz essa pesquisa no site. É super fácil. O próximo tópico, né, o próximo ponto fala sobre verificar se a operadora de saúde ela tem problemas administrativos ou financeiros. Isso aqui é muito importante também. Agora parece que é mais difícil ter essa informação ou não, Daniela? A gente tem como verificar se essa operadora tem ou não esses problemas? Veja, geralmente o consumidor ele procura muito verificar, quando vamos falar problemas, por exemplo, administrativos. Se o consumidor for procurar o PROCON, no caso, ele pode pedir uma consulta e verificar, a exemplo, quantas reclamações tem contra aquela operadora e quais são os tipos de reclamação. Na verdade, essa consulta é uma consulta pública. Ele tem acesso a isso. Então, é importante ele verificar, sim, se existem reclamações a respeito dessa operadora. E quando a gente fala de problemas administrativos, seja as reclamações que são realizadas junto aos órgãos de um modo geral, não só no PROCON, mas também outros órgãos. E sobre a questão financeira, o cuidado de verificar, por exemplo, com a rede credenciada. Geralmente, quando uma empresa ela passa por um problema financeiro, um dos primeiros pontos aí, ela perder esse descredenciamento, seja pelo médico ou seja por hospitais. Então, ele verificar o que é que atende a necessidade dele, de maneira em que ele não venha fazer essa contratação e tomar conhecimento disso depois, aí encontrando grandes problemas. Vamos ao outro ponto, né? Outro tópico, é importante você ler o contrato antes de assinar e exigir também uma cópia e a lista atualizada dos prestadores credenciados, são os médicos, hospitais e laboratórios. Isso aqui são provas, né? Você vai estar munido ali de documentos para, caso necessite, acionar ou o Poder Judiciário ou o próprio PROCON, para você ter prova que você assinou o contrato, que tinha, né, à disposição todos esses serviços. Isso aqui é muito importante, Carla. Como a gente ressaltou, né, durante o programa inteiro, essa questão de você ler o contrato, da rede credenciada. Infelizmente, com relação a médicos, existe a liberdade do médico se descredenciar, né? Então, assim, não há a garantia atualmente de que aquele médico que você procurou o plano de saúde por conta dele, que ele vai ficar no plano de saúde.
o que a lei exige é que ele tenha médicos, né? Sim. Habilitados para prestar, especialistas para prestar o atendimento médico. Hospitais e laboratórios, caso eles precisem ser substituídos, eles precisam ser substituídos por da mesma capacidade, né? Aí você tem todos uns itens técnicos que precisam ser observados, né? Se eles são compatíveis, o hospital que deixou de ser prestador e aquele que foi o substituído. Vamos a outro tópico, outra dica para você ter cuidado antes de contratar seu plano de saúde. É interessante que você faça isso aqui. Também contrate um plano que seja adequado às suas necessidades. Nem a mais, nem a menos. Tem que ter ali o equilíbrio para você poder arcar com isso. Isso aqui parece ser bem básica, né? Essa dica aqui. Contrate de acordo com as suas necessidades. Adeque essa contratação às suas necessidades, né, Daniela? Isso, a gente sabe que, na verdade, as contratações, a depender da cobertura daquele plano, né, se ele é ambulatorial ou não, se ele dá direito à obstetrícia ou não, isso vai variar de acordo com o valor. E muitas vezes é importante o consumidor ele verificar. A gente sabe que quando se faz uma pesquisa de planos, a questão do valor ainda é um ponto muito forte, que acaba que influencia na opção desse consumidor por qual tipo de plano ele esteja aí contratando, mas que também muitas vezes, a depender da abrangência daquele plano, do que ele dá direito, é o que vai dizer se ele vai suprir ou não a necessidade daquele consumidor. Então é importante, mais uma vez, foi colocado, a gente vem falando desde o início aqui do programa, estava no item anterior, ele verificar bem o contrato, verificar se está de acordo com aquele tipo de plano que ele está buscando e se vai atender às necessidades dele. Quer complementar, Carla? Fica à vontade. As pessoas também precisam ter, com relação às necessidades. Muita gente contrata plano com coparticipação, porque tem um valor bem inferior. Mas o que acontece? A coparticipação, muitas vezes, ela pode ser uma armadilha, porque vai cobrar em cima de um tratamento, muitas vezes. Então, vai chegar uma conta que talvez você não tenha como pagar. E é um débito que pode ser cobrado, entendeu? Então, assim, presta atenção nisso. Às vezes a pessoa contrata só um ambulatorial e aí precisa de um atendimento emergencial, hospitalar, não tem, vai ter que ir para o SUS. Então, fica uma coisa incompleta. Então, essa questão das necessidades, a gente às vezes acha que a necessidade é uma coisa, não pensa muito no futuro, faz esse tipo de contrato e no futuro a gente está com um problema. Passou muito tempo pagando um plano de saúde e aí quando você vai precisar, ele não dá cobertura. Vamos a mais cuidados que você deve ter. Olha só, temos aqui outro tópico que fala sobre carência. Prazos de carência é muito importante você verificar. Tem um prazo de carência para quem está aderindo ao plano de saúde a partir de agora, por exemplo? Vai adquirir, né, vai fazer adesão hoje. Tem uma carência de quanto tempo em média para fazer alguns serviços? Isso depende, consultas, né, internações, depende de cada plano. Como é que a gente explica para quem está em casa que vai fechar pela primeira vez esse plano? A carência, ela é legal. Os prazos, eles têm aqueles prazos máximos, né? Planos coletivos empresariais com mais de 30 vidas, ele tem uma redução de carência. Mas aí você tem que ter atenção se de fato esse plano tem mais de 30 vidas e tem essa redução de carência. Tudo tem que estar documentado. Não adianta você ter nada verbal. Sim. As carências são legais. Você contratando um plano hoje, em 24 horas, ocorrendo um evento de urgência ou emergência, você já tem direito de usar o seu plano de saúde. Para parto, são 300 dias, né? Lógico, se você contratou a obstetrícia. Temos doenças pré-existentes, que é outra coisa também que tem que ficar atento. São 24 meses. Isso é muito importante. São 24 meses, ou seja, quando você vai para um plano de saúde, ele é obrigado a fazer uma entrevista, pedir exames para detectar se você tem alguma doença pré-existente. Por quê? Às vezes você está num plano e não sabe que tem uma doença. E aí, quando você está nesse plano, digamos, há 6 meses, você descobre aquela doença. Essa doença você já poderia ter quando entrou no plano, mas você não sabia. Então, é diferente. Ela não é uma doença pré-existente. Você não sabia que tinha. E era obrigação do plano ter feito uma perícia, um atendimento médico para detectar se você tinha alguma doença. E aí ele não pode negar, alegando doença pré-existente. Vamos a outro tópico aqui, temos mais dicas para você que está em casa. É importante você comparar os preços, verificar
a forma também dos reajustes, isso é muito importante, inclusive se eles são feitos por faixa etária, que hoje funciona assim, né? Faixa etária e também por aniversário. Isso, são plano. 7 faixas etárias. A cada 5 anos você tem um reajuste, fora o reajuste anual, né, que todo ano ele vai acontecer. O plano individual, como eu já disse várias vezes, ele tem aquele limite da ANS, plano individual contratado depois de 1999. Os planos coletivos não tem, você não sabe, é realmente uma incógnita, porque tem os da faixa etária, mas você não tem como prever, tá lá o percentual. Quando eu fizer, digamos, 59 anos, eu vou ter um reajuste de 70%. Mas daqui até lá, você vai ter vários reajustes anuais. E aí você não tem como saber, de fato, quanto será e se você vai poder estar pagando esse plano quando chegar nessa idade. E geralmente os anuais, eles levam em base, tem como base qual o índice, né? Tem um índice que essas empresas aplicam para esse reajuste? Veja, tem É a inflação? É o que é levado em consideração para reajustar todos os anos? Não, o reajuste do plano individual ele é regulamentado pela ANS. Como foi colocado, que Carla falou, já os coletivos não. A faixa etária limite é de 59 anos. O grande problema dos planos coletivos é que, a princípio, eles são até atrativos pelo valor. Ele começa num valor inferior. A depender do tipo do plano, inclusive, você não paga, porque é uma coletividade, assim, é você e mais um grupo que pertence. Geralmente são classes, segmentos, seja profissionais. Você hoje, para fazer um plano coletivo, você tem que se enquadrar, seja numa classe profissional ou estudantil, para poder aderir a ele. E daí, quando ele começa nesse reajuste, a princípio, aquele valor menor, só que como não tem essa regulamentação, quando ele começa a fazer, seja os reajustes por idade ou por aniversário de contrato, e aí que ele bota num limite maior, a gente encontra reajustes. Já encontrou agora, recentemente, consumidores chegando no PROCON que tiveram reajustes de 30% de planos coletivos. Então, 30% muitas vezes em cima de um valor que já é alto, já dificulta muitas vezes para ele pagar, ele se encontra naquela condição que aí ele deixa de ter o plano, porque ele não tem mais condições de pagar. Ele vai abrir mão do plano porque, a princípio, era mais interessante, mas quando vai falar do reajuste, aí vai onerar um pouco mais no bolso. Com certeza. Os reajustes anuais, eles não levam em conta a inflação. São medidos por uma outra taxa não, um outro indexador. Ele leva em consideração os custos médicos, os custos do equipamento, de equipamentos de tecnologia, e alegam as operadoras que sempre existe uma deflação, né? E estão sempre abaixo, e que aí estão sempre reclamando, mas estão sempre ganhando muito dinheiro. Isso é fato. Vamos ao próximo ponto, vamos aqui a mais dicas para você ter cuidado antes de contratar um plano de saúde. É interessante, né, imprescindível que você leve em conta que os serviços oferecidos estão ligados ao plano contratado. Referencial, ambulatório, hospitalar com obstetrícia. Isso aqui a gente já falou um pouco. Tem algo que a gente não falou, Carla, para a gente reforçar em relação a essa questão dos serviços que são oferecidos, estão ligados a referencial, ambulatorial, hospitalar com obstetrícia? Isso, tem que saber. As pessoas, o referencial é o plano completo, né? Mas que é o que tem que ser oferecido. E aí você, depois que vem para as outras segmentações. O ambulatorial é aquele que você não tem acesso a hospitais. E é só clínicas, laboratórios, consulta. Então, preste atenção, porque os serviços mais caros, eles são hospitalares. Um atendimento de urgência, emergência, uma cirurgia, um tratamento, às vezes, para uma doença crônica. Só fazendo uma observação nesse ponto, Daniela, que a gente encontra algumas situações, que é o seguinte: a questão do plano de saúde e muitas vezes a venda do plano odontológico. E aí eles fazem uma venda casada de maneira que você até adquire o plano odontológico e não existe nenhuma ilegalidade em se adquirir um plano. A questão é que em algumas situações o consumidor, durante aí o percurso, no meio do caminho, ele diz: olha, eu não quero mais esse plano dentário, o odontológico. E aí algumas operadoras ou muitas vezes alguns corretores passam para o consumidor que ele não pode cancelar, que se ele cancelar o plano odontológico, ele vai ter o cancelamento do plano, e que na verdade isso é totalmente ilegal. Se tratando dessa ilegalidade, o PROCON pode ajudá-lo?
sem dúvida. A gente pede, inclusive, que ele denuncie essa operadora que esteja agindo, ou, de repente, o próprio corretor que tenha tendo essa conduta, para que a gente possa aí tomar as medidas dentro da nossa competência. E evitar que mais pessoas passem por esse constrangimento. Exato. Vamos responder as perguntas? Tem muita gente interagindo aqui no nosso WhatsApp, 99209-4819. Você ainda tem perguntas, tem dúvidas sobre o tema? Manda pra gente que a gente vai ler agora a pergunta e as convidadas terão o maior prazer em responder a sua dúvida sobre o tema. A primeira pergunta do Kleber Vital, ele que é de Águas Compridas. Ele quer saber o seguinte: é possível realizar a portabilidade para um usuário acima dos 60 anos? Neste caso, ele paga o valor atual ou, né, ele vai pagar o da outra operadora que ele vai estar fazendo essa migração para o outro plano de saúde? São duas perguntas. Como é que a gente responde aqui ao Kleber Vital? Antes de responder, eu quero deixar claro que nenhuma operadora pode negar o ingresso de nenhuma pessoa especial. Nem seja ele idoso, seja ele com alguma deficiência, seja ele... Isso é totalmente ilegal, certo? Então, acontecendo com você, procure o PROCON, a ANS, porque é preciso que essa operadora seja punida. Aos 60 anos, então, complementando agora, respondendo e complementando o que foi dito, ele pode sim fazer a portabilidade. É possível, é um direito dele. A portabilidade é um direito para todos, sem distinção, certo? O preço, ele é uma condição, ele vai encontrar preços equiparados, certo? Ao que ele já paga hoje, ou menores. E aí ele precisa estar adimplente para fazer a portabilidade. Também precisa deixar isso claro. Não, eu quero fazer a portabilidade, mas não estou adimplente. Você não vai ter direito. Você precisa estar adimplente, que é um sistema. Tem que estar em dia ali com o plano. Isso, tem que estar pagando. E aí o preço que ele vai pagar, é lógico, a última mensalidade do preço do plano anterior. E quando ele efetuar a portabilidade, ele vai manter o pagamento, mas para o novo plano. E tem a outra pergunta do Kleber também. Ele quer saber o seguinte: em relação à carência para urgência e emergência. Nos planos de saúde, essa carência é de 24 horas. Se houver necessidade deste atendimento, o segurado pode usufruir do plano? Sim, né? Nesse prazo de 24 horas. Passou as 24 horas, sim. Existem operadoras que negam, por exemplo. Já tivemos vários casos, apendicite. É uma cirurgia que precisa ser feita, mas os planos negam, dizendo que está na carência porque, digamos, não chegou aos 6 meses. Sendo que é uma situação de urgência e emergência, com risco. Então, o plano que negar esse tipo de cirurgia, você tem que ingressar com ação na justiça para poder conseguir obter uma liminar e conseguir fazer essa cirurgia. É mais ou menos a pergunta aqui da Cristina. Está participando, ela disse que trocou de plano por conta do preço. O corretor, né, o corretor que vendeu o novo plano, falou que o que ela estava aderindo agora cobriria os mesmos direitos do anterior. E ela tentou fazer aplicações de varizes e o novo plano não deu essa autorização. Aí ela queria saber se tem ou não direito de fazer esse serviço. Aí ela volta para o contrato, ela pode procurar o PROCON para estudar mais ou menos aquele contrato, porque pelo que ela falou, foi o que o corretor explicou, né? Não estava ali no papel. Isso, mais uma vez, veja, os procedimentos, eles têm que ser cumpridos de acordo com a determinação da própria resolução da ANS e, obviamente, o contrato seguindo, né, via de regra dos contratos que são contratos padrões. O que acontece muitas vezes é a oferta e o oferecimento de um serviço que, na verdade, aquele consumidor não tem direito. Infelizmente, a gente ainda se depara com algumas situações de corretores. Mais uma vez, a gente tem sim profissionais, corretores sérios, inclusive alguns consumidores que preferem fazer a contratação por esses corretores, porque já tem outras contratações, são pessoas de confiança, sabe que na hora que precisar ele dá todo o apoio, mas a importância de tudo estar devidamente formalizado, dela ter acesso ao contrato antes, dela verificar realmente qual é a abrangência, o que é que cobre aquele plano, que tipo de plano ela está contratando. Por mais que muitas vezes o consumidor acaba que faz a contratação através de um corretor, porque foi indicação de alguém ou porque ele é um conhecido da família, e eles dizem que às vezes se sente até envergonhado para que não transpareça como se ele estivesse desconfiando daquela pessoa. Mas ele tem que entender que ele está contratando um plano de saúde, que no momento em que ele precisar daquele plano, seja para uma situação de urgência e emergência, seja para uma consulta, seja para algum procedimento aí cirúrgico que tenha que ser feito,
O que vai dar direito para que ele possa realizar o procedimento ou não é aquilo que está dentro do contrato e do tipo de plano que ele contratou. Daí, mais uma vez, a importância dele verificar antes e ele não entendendo, ele procurar os órgãos que possam auxiliar esse consumidor dizendo que tipo de plano ele está contratando. Ótima explicação. Temos aqui mais perguntas. A telespectadora não se identificou, mas tem a seguinte dúvida. Gostaria de um esclarecimento acerca de um procedimento cirúrgico necessário e indicado por médicos, né? Ela fala que foi encaminhada até o cirurgião plástico. Em primeiro momento, o plano não questionou, mas ela disse que não conseguiu fazer de imediato o procedimento. E em outro momento, o cirurgião plástico indicou tal procedimento através do SUS, porque no plano de saúde não seria liberado. Seria um procedimento plástico na mama auxiliar, ela fala. Minha dúvida é a seguinte, no SUS esse procedimento é permitido, por se tratar de uma cirurgia plástica reparadora. Aí qual a orientação nesse caso? Pois ela disse que tem um plano individual e é cobertura total esse plano individual. Pode negar, ela pode fazer pelo SUS e recorrer a alguma ajuda ou alguma coisa? Como é que a gente explica aqui para a telespectadora? A cirurgia plástica reparadora, né, vamos deixar claro, é aquela ou que você veio, no caso da mama, perder a mama por um câncer, né, ou foi por uma redução de estômago, que a pessoa, tratamento de obesidade que fez, aí veio a flacidez. Essas cirurgias reparadoras, plásticas reparadoras, elas são obrigatórias, o plano tem que cobrir. Então, se ela tem essa dificuldade, ela precisa pegar um laudo médico e procurar a ANS, PROCON, Justiça. Defensoria Pública também. Defensoria Pública, evidente, e entrar com ação na Justiça para conseguir reparar esse direito. Não vai para o SUS, já tem muita gente pobre numa fila de espera enorme para o SUS, para fazer uma cirurgia dessa. Então, assim, a gente vê aí de vez em quando médicos particulares que fazem mutirões para ajudar esse pessoal. Então, se você tem plano de saúde, paga por esse serviço, procure a Justiça, não vá para o SUS. Então, é um absurdo até o que o médico falou. Não conheço a situação, não conheço a história, não posso opinar tão próximo, mas assim, não era para ele ter dito isso, era para ele ter dito, vá, procure um advogado, procure a Defensoria Pública, procure a ANS. É um direito que assiste, porque a pessoa está pagando por aquele serviço. Isso, eu não sei se essa cirurgia plástica, pelo relato aí, é uma plástica reparadora. Aconteceu alguma coisa com ela não foi uma opção, ela não está na situação. Não é estética, né? Não é estético. Não é estético, então ela tem que procurar o plano de saúde dele que tem que pagar. Vou pedir licença mais uma vez aqui às convidadas, daqui a pouco a gente volta, porque tem muita gente interagindo, a gente agradece cada mensagem, muita gente elogiando aqui as nossas convidadas, a gente agradece e vai aquela rápida pausa para a gente beber uma aguinha, tomar um café e daqui a pouco a gente volta. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos conferir as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Você que está em casa, está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, fique atento às vagas que vamos conferir a partir de agora. Boa sorte! Então vamos logo ao que interessa, vamos iniciar a semana com boas notícias, vagas de emprego, 3 vagas para chefe de cozinha, 3 oportunidades. Para você preencher uma dessas vagas, a exigência é que você tenha ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.500 é o salário, são 3 vagas para chefe de cozinha. Vamos a mais ofertas de emprego, olha só, temos mais vagas e agora 7 vagas para vendedor interno. 7 oportunidades com exigência de ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 1.250 é o salário, 7 vagas para vendedor interno. Vamos conferir mais oportunidades na sequência, 4 vagas para montador, 4 vagas com exigência de ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 1.150 é o salário, 4 vagas para montador. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda
Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, você vai anotar agora o número, é o 3355-2900. 3355-2900. Mais uma vez, desejo a você boa sorte nessa busca por uma recolocação no mercado de trabalho. Vamos ajudar as pessoas, vamos falar mais sobre planos de saúde. Tem muita gente participando, muitas dúvidas aqui através do nosso WhatsApp e a gente vai continuar repassando aqui as perguntas. Da sequência, a pergunta da Cristina Arruda, ela queria saber o seguinte: o plano de saúde dela é regional, na opção regional, e ela vai viajar. Aí se ela precisar de uma urgência, qual o procedimento que vai ser feito, né? O que é que ela deve fazer caso necessite de uma urgência enquanto viaja, já que o plano dela é regional? A urgência tem que ser atendida pelo plano de saúde. Urgência, ela vai procurar, só que ela tem que procurar a rede credenciada. Mesmo que o plano seja regional, situações de urgência, eles devem ser cobertos. Eletivos é que não. Você vai para outro estado, precisa de uma consulta, às vezes paga, aí quer o reembolso. Aí isso não é obrigação do plano de saúde reembolsar essa consulta, só aí se tiver uma situação bem específica, aí você tem que analisar todo o caso concreto. Mas urgência é obrigação do plano de saúde em território nacional. A próxima pergunta é muito interessante porque a telespectadora fala o seguinte: ela tem algumas dúvidas, ela foi usuária de um plano de saúde por mais de 12 anos. Há 2 anos ela deixou de usar o plano porque não tinha mais interesse em permanecer com o convênio, já que houve, né, uma redução do salário. E ela diz o seguinte: falaram para ela que não precisava voltar a essa operadora para fazer o cancelamento do plano. E porque, né, ela ficou alguns meses sem pagar e isso implicou que estão cobrando muito a ela, né? No caso, 2 anos sem utilizar, estão fazendo cobranças. É legal essa cobrança? Ela pergunta. Quase 2 anos sem ter o plano, vão cobrar 2 anos de plano de saúde se ela for hoje até... É que ela fala o nome aqui da prestadora de serviço. Se ela voltar lá para ter informações, vão cobrar 2 anos, que foi o tempo que ela deixou de cancelar? Não, veja, 2 anos não tem como cobrar. O que pode ser cobrado aí é o período até foi realizado o cancelamento. Via de regra, é os 60 dias. Vamos dar um exemplo, é o que a gente vem falando. Muitas vezes o consumidor, ele não quer mais o plano. Ele não quer no sentido de que ele não pode mais pagar, ou porque ele aderiu a um outro plano que se encontra dentro do orçamento financeiro dele, e ele simplesmente não formaliza esse pedido de cancelamento. Ele deixa de pagar. Veja, para a operadora, o consumidor ele continua com o plano, apenas ele se encontra inadimplente naquele mês. Vai gerar um outro mês e o valor vai ser gerado independente do consumidor ter utilizado o plano ou não, se ele foi para uma urgência, se ele fez uma consulta, se ele utilizou algum procedimento ambulatorial ou de laboratório. Veja, o pagamento do plano ele não está condicionado ao uso ou não dele. A partir do momento que você contrata, se você usou ou não usou, você tem que pagar aquele valor mensal. Daí, mais uma vez, reforçar para o consumidor a importância. Se de repente você vai estar aí fazendo, seja uma portabilidade ou um cancelamento para fazer aderir um novo plano, a importância é que ele formalize isso junto ao plano, que ele vá na operadora, que ele mande através de e-mail, ou seja, que ele tenha provas, inclusive, que numa possível cobrança aí, ele tenha como comprovar que, na verdade, foi formalizado o pedido de cancelamento. Então, não tem como haver uma cobrança de 2 anos. Tem como haver a cobrança, teoricamente, daqueles 2 meses, e aí o que pode incidir em cima disso são os juros. E o que precisa verificar é se essa multa, esses juros, está sendo ou não abusivo. A gente tem um setor de cálculo e nessas situações a gente pede para que o consumidor ele leve o documento que ele tenha, seja um boleto, um contrato, para que a gente possa estar realizando aí para verificar realmente o valor legal. Que todo mundo entenda, né, com essa explicação, é que passados 2 meses, que é o tempo que o plano tem, né, para suspender o serviço, você precisa voltar se o seu interesse é cancelar. Porque muita gente acreditava, né, Daniele, que deixando de pagar 2 meses, automaticamente o plano estava cancelado. Mas não, você está inadimplente.
Veja, você fica inadimplente, mas nos 2 meses, a própria operadora, ela cancela. O cancelamento, na verdade, é feito pela própria operadora. Uma vez feito o cancelamento, naquele mês posterior, não tem como haver cobrança, porque o plano já está cancelado. Lembrando que você ficou aquele período anterior, que ainda estava vigente, que você não pediu o cancelamento, que você não notificou a empresa inadimplente. Ótima explicação. Vamos à próxima pergunta. Ruth mora na Ibiribeira, tem 54 anos, ela diz que está insatisfeita com o atual plano de saúde. Qual a melhor orientação nesse caso de insatisfação? Tento, né, a portabilidade ou faço um novo plano de saúde? Se possível, eu queria também entender melhor essa questão da portabilidade. Como é que a gente responde aqui a nossa telespectadora? Então, a melhor opção para ela é fazer a portabilidade. Quando vier o aniversário do contrato dela, ela vai no site da ANS, vai preencher um formulário de portabilidade e vai fazer uma busca de planos compatíveis. Aí, dentro desses planos compatíveis, ela tem que ver qual se enquadra melhor com as necessidades dela. Ela tem que olhar a rede credenciada, ela tem que ver o preço, como foi dito, pela portabilidade. Ela não vai pagar mais, ela vai pagar ou igual ou menos. Se ela fizer um novo plano, ela tem que prestar atenção na questão das carências, né? Que a portabilidade é o que isenta ela de ter que cumprir novos prazos carenciais. Eu não sei se ela está precisando de algum tratamento específico, então ela tem que prestar atenção nisso. Pela portabilidade, ela não vai cumprir nenhuma carência. Até se ela tiver em tratamento, ela vai poder dar continuidade ao tratamento dela, no plano novo. Ótima explicação. Outra pergunta, a pessoa não se identificou, mas disse que tem 64 anos. Ainda posso fazer um plano de saúde? E o valor é muito alto desse novo plano? Veja, geralmente as pessoas de mais idade, né, os planos, eles são mais caros. Na verdade, a última faixa etária de reajuste é de 59 anos, que tem aquela faixa etária final. Ele pode sim adquirir. Agora, a gente sabe que hoje um plano de saúde para as pessoas mais idosas, infelizmente, o custo vem sendo muito alto, de maneira que muitas vezes o consumidor aí fica sem condições de adquirir, mas ele pode sim. Vamos a mais perguntas, tem muita gente participando. A Eli Claudino está interagindo aqui com a gente. Ela disse que foi convidada pela operadora, né, para regulamentar o plano de saúde, que o dela é o individual. E ela fala convidada entre aspas. Tenho há mais de 20 anos esse plano, hoje estou com 65 anos e não aceitei regulamentar. Então, quando necessário exames, eu pago um valor por fora. Tenho um médico que não tem meu plano, então pago essa consulta pela tabela do Sindicato dos Médicos, um valor até razoável da minha consulta e os exames solicitados pelo médico, né? O médico da operadora faz essa solicitação. O plano sem ser regulamentado, ela diz que paga o contrato anual, a faixa etária dela hoje do contrato, 61 a 120 anos, terão que aguentar ainda por muito tempo, pois ela quer viver mais de 120 anos. Será que deu para entender, né, essa sim, posição dela? Esse sim. Relatório que ela fala aqui, que escreveu bastante, a gente agradece a Eli Claudino, que sempre participa aqui do nosso programa. Bem, o que ela está querendo falar, essa regulamentação, é a adaptação, né? Ela não é obrigatória, certo? A negativa de exame, dependendo do exame da solicitação, ela pode buscar via judicial. Essa negativa ela é abusiva, tendo o médico prescrito por uma razão médica e justificada a necessidade, essa negativa ela é indevida e abusiva. Eles fazem isso porque alegam que o plano é antigo, o exame que ela está solicitando, embora esteja no rol de procedimentos, mas como ele é um plano antigo, ele não estaria obrigado a cumprir. São essas alegações do plano, mas essa negativa ela é abusiva e ela pode buscar tanto o PROCON, a Defensoria, o advogado particular, a associação, para poder reparar isso. Tem a pergunta agora da Maria, ela diz que tem um plano muito antigo, desde 1993. Hoje ela tem 63 anos e a mãe 92 anos. Temos ainda de pagar reajustes por idade ou só por anuidade? É a pergunta da Maria. Por idade, acho que mais não. O contrato provavelmente prevê. Os contratos antigos, eles têm reajuste, às vezes até mais de 80 anos, 5% ao ano, além do reajuste anual. Aí ela precisa, de fato, olhar essas faixas etárias,
Com o advento do Estatuto do Idoso, em 2004, foi vedado cobrar o reajuste para o idoso, pessoas com idade de 60 anos acima. Para se adequar a essa norma, a Lei de Planos de Saúde impôs como última faixa etária os 59 anos. Mas, como não existe, não se retroage, né, o contrato é antigo, e aí eles continuam aplicando a faixa etária para os idosos porque eles alegam que não se aplica a esses contratos antigos. Mas ela pode, sim, entrar com ação na justiça e tentar fazer uma revisão desses preços e tentar a exclusão desses reajustes acima dos 60 anos. Lena, que mora em Paulista, também está participando, muita gente interagindo. Lena tem 72 anos e diz que tem um plano de saúde individual e atualmente ela é atendida pela rede do próprio plano. Ela diz que pode mudar, né? Posso mudar para ter direito ao atendimento pela rede não própria, né, desse plano, fazendo a portabilidade, por exemplo, sem ter custo adicional? Sim, a portabilidade, mais uma vez explico, não tem custo. Isso é um direito, é um benefício para o usuário de plano de saúde. A portabilidade, ela serve para que você não cumpra novas carências no plano. Se ela está insatisfeita por conta da rede, né? Às vezes o atendimento é feito em hospital, do próprio plano de saúde, pelos médicos do próprio plano de saúde. Aí ela tem que fazer o que eu já disse aqui várias vezes. Entrar no site da ANS, preencher um formulário para ver quais são os planos compatíveis. No caso, a compatibilidade que eu estou me referindo é de preço, certo? E fazer a portabilidade com isenção de carência. E aí ela pode, isso é um ponto a ser observado, é a rede credenciada. Se ela não está satisfeita com a que ela está hoje, quando aparecer o plano, ela tem que observar se esse plano atende às necessidades dela com relação à rede credenciada. Eu vejo que existe muita dúvida dos consumidores sobre essa questão de custo adicional da portabilidade. E talvez a grande dúvida que eu vejo aí que o consumidor tem é o seguinte: eu tenho um plano hoje, que eu pago um valor X, mas de repente aquele plano não está atendendo, porque é uma rede própria, eu quero ter direito a outros hospitais. E aí eu vou consultar e digo, olha, tem aquele outro plano que ele me dá direito. Mas lembrando, quando a gente fala de custo adicional, é que não é a possibilidade de que eu tenho esse plano e eu vou poder migrar para aquele outro plano, e mesmo aquele plano sendo, né, um valor que é muito mais, é maior, que se enquadra, ou seja, a pesquisa, ele vai fazer a pesquisa e se enquadra a portabilidade dentro dos planos que se encontram ou no mesmo valor abaixo. Então, talvez a dúvida do consumidor é muito no sentido de que eu quero adquirir um plano X, mesmo sendo o dobro do valor que eu já pago, mas eu não tenho direito à portabilidade. Mas veja, a portabilidade, o custo ele não paga para migrar de um plano para outro, mas tem que ser um plano compatível com o que ele já tenha. Ótima explicação, tirou a dúvida de muitas pessoas. Sônia Maria ligou para a gente, ela é de Jardim Maranguape, tem 61 anos, e ela fala o seguinte: no boleto, né, no boleto que ela paga esse plano, diz que 60 dias de atraso, 60 dias acumulados durante o ano, o plano de saúde ele é cancelado automaticamente. Isso procede? A gente viu que sim. Não foi? É uma previsão legal, mas ele precisa avisar com antecedência mínima de 15 dias antes de operar o cancelamento. O usuário que está inadimplente por mais de 30 dias, ele não pode ter o atendimento suspenso, porque ele está inadimplente, ele não encerrou um contrato. Mas, antes de cancelar, a operadora avisa, tem que avisar. O que acontece? Esses avisozinhos pequenininhos dentro de um boleto, a operadora considera como um aviso. Mas, na verdade, muita gente nem lê. Então, se uma pessoa teve seu plano cancelado e não foi avisado dessa inadimplência, ela pode reverter esse cancelamento na justiça, sob a alegação de que não foi notificada. Porque a notificação, o objetivo da notificação é fazer com que a pessoa mantenha seu contrato, pague o plano e mantenha seu contrato. E não simplesmente notificar por notificar para depois botar no boleto. É quase isso. Você não lê, muitas vezes a pessoa nem lê. Então, essa notificação ela não pode ser considerada inválida. A gente fez uma pergunta no começo do programa, a nossa enquete. Vou pedir licença para a gente conferir agora o resultado. A pergunta da enquete foi a seguinte: você está satisfeito com o seu plano de saúde? Das pessoas que ligaram para a gente, participaram, 37% disseram que sim, que estão satisfeitos aí com o plano de saúde. 63% disseram que não.
A gente agradece a você que ligou, que participou e se não estiver satisfeito, procure especialistas na área para poder você ficar melhor informado, procure aí um corretor de confiança para ver se você pode fazer essa portabilidade, se é mais vantagem você fazer essa portabilidade ou não, eles vão orientar você. Vamos agradecer agora as convidadas, foi um prazer recebê-las aqui no nosso programa. Carla Guerra, ela que é coordenadora jurídica da ADUCEPS. Muito obrigado, Carla, pela participação. Último recado, fica à vontade. Eu que agradeço, foi muito bom estar com vocês, esclarecer sobre plano de saúde. A gente é uma associação que trabalha, oferece os serviços jurídicos, informações, assistência. E aí, querendo procurar a gente, estamos no telefone 3423-0540. Mais uma vez, muito obrigado. Também queria agradecer a Daniele Sena, gerente de fiscalização do Procon Pernambuco. Muito obrigado, Daniele. Considerações finais, fique à vontade. O Procon do Estado agradece mais uma vez a oportunidade de um assunto tão importante, a gente levar a informação para o consumidor. Deixo aqui o endereço do Procon, da sede do Procon estadual. Fica na rua Floriano Peixoto, número 141, no bairro de São José. E a gente também tem um 0800 282 1512, onde a população pode estar ligando, não só para tirar dúvidas, mas também para verificar aí qual a unidade do Procon mais próxima da sua residência. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência. E olha só, não se esquece que amanhã a gente tem um novo encontro, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, um forte abraço, ótima semana e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!